Entre o livro e a encrenca. Capítulo 14. Mary Jane ainda continua gritando em meio ao caos, ela quer Raul e ninguém poderá detê-la e todos sabiam disso. Rosália tenta pegar a seringa e aplicar em Mary Jane, mas Lisa não deixa. Lisa então pede para Rosália sair que ela vai ficar com Mary Jane. Rosália sai e deixa Lisa sozinha com Mary Jane. Lisa tranca a porta e vai conversar com Mary Jane. No restaurante, Harry está entre a cruz e a caldeirinha. Ele não sabe o que falar quando de repente ele solta a resposta. A resposta de Harry é sim. Ele aceita o pedido de namoro de Ben. Ben fica surpreso, ele congela. Mas depois ele fica alegre, fica feliz. Tempos depois eles terminam o jantar e vão para a casa de Ben. Eles entram, começam a se beijar e têm uma noitada de amor. No outro dia na escola, Lisa chega para perto de Harry avisando para ele que Mary Jane está acordada. Ele fica e diz que vai querer visitar a Mary Jane. Julius chega e contam a novidade para ele. Contam que Mary Jane está viva e que agora ela quer um tal de Raul. Eles ficam se perguntando quem é Raul quando Ben aparece. Ele chega para perto de Harry e lhe beija. Oi meu bem, diz Ben com um sorriso no rosto. Oi Ben, cadê o John? Pergunta Harry. Ele tá andando por aí, já já ele aparece. Diz Ben. Julius pergunta o que está acontecendo para Ben beijar Harry assim. E ele fala que eles estão namorando. Lisa fica surpresa e assustada, Julius fica mais ainda. Ele leva uma pancada forte, quase não consegue raciocinar direito. Julius engole seco, ele congela, não sabe o que dizer. Harry percebe isso de Julius, mas tenta ficar calmo e não perguntar nada, já que não fala com Julius. Ben leva Harry para outro lugar e Harry vai. Lisa tenta acalmar Julius, mas ele insiste em ficar sozinho. Ele sai. Não conta para Lisa onde vai. Lisa fica sozinha e perturbada com Mary Jane e Ben e o namoro de Harry com Ben. Ela não sabe o que está acontecendo. De repente tudo mudou. E tudo vai mudar, mas para pior. Lisa sente um pressentimento estranho. Não sabe dizer o que é. Parece um tipo de calafrio, que congela ela toda. Quando de repente John chega, ela fica mais quente nos braços dele. Dá para sentir uma química com ele e Lisa. Lisa chega e abraça John. Um abraço maravilhoso. Um abraço acalorado. Ele puxa ela para o banheiro unissex da escola. Chegando lá, eles entram dentro da cabine do banheiro e se trancam. Eles sentem um calor vindo de dentro, um tesão imenso. Os lábios deles estão um perto do outro. Eles começam a ficar inebriados um pelo outro, quando de repente, eles se beijam. Um beijo bem gostoso, daqueles que não dá nem vontade de sair. Quando o sinal toca, eles se separam e vão para a sala. Chegando na sala, Lisa se senta na sua mesa, quando de repente, a diretora chega. Ela chega, fica no meio da sala para todos os alunos verem e fala: queridas e queridos alunos, gostaria de apresentar um novo aluno. Ele entra, todo limpo, com o fardamento da escola, mochila nas costas e uma Bíblia na mão. Todos ficaram se perguntando por que ele trouxe uma Bíblia para a sala de aula. Ele entra, senta no seu assento e fica calado, lendo sua Bíblia. Enquanto o professor não chega, Lisa chega para perto dele, querendo se enturmar. Ele vê que ela chega perto dele. Oi, quem é você? Pergunta Lisa. Seu criado em Cristo, Ezequias Gomes, diz o aluno novo. O nome dele é Ezequias. Fala Lisa pela mente, ela continua falando com ele. Que você é evangélico? Pergunta Lisa. Sou cristão, tenho minha Bíblia que levo para qualquer lugar, até mesmo na escola, diz Ezequias. Lisa fica surpresa. Quantos anos você tem? Pergunta Lisa. Tenho 17 anos. Responde Ezequias. Você é de qual congregação? Pergunta Lisa. Sou da congregação da Igreja Mãos Ungidas. Responde Ezequias. Você é sozinho na sua ou tem amigos? Pergunta Lisa. Na minha antiga escola eu tinha meus amigos que são cristãos igual a mim. Responde Ezequias. Você parece bem conservador, diz Lisa. Porque sou, minha família é conservadora, e até hoje graças a Deus nunca que ninguém falou sobre isso. Você vai falar agora, diz Ezequias. Lisa trava. Não, só estava conversando com você, diz Lisa. Desculpe minha expressão de falar com você, realmente eu falei assim, porque na minha antiga escola o pessoal fazia bullying comigo por ser de família conservadora, diz Ezequias. Tá certo, diz Lisa. A professora entra na sala de aula e Lisa se senta no lugar dela e fica olhando ainda para Ezequias. Como ele é diferente, ele é totalmente o contrário dos amigos dela. Ele é uma pessoa religiosamente severa na sua religião. Será que isso vai empatar no relacionamento de amizade deles? Na sala de Harry, Julius está lhe olhando e olhando seu anel que Ben lhe deu. Ele não gostou de Harry namorar Ben. Ele está com ciúmes de Harry com Ben. A professora chega na sala e começam as aulas.
Tempos depois, as aulas acabam e todos vão embora. Julius chama Harry, ele vai, eles entram no banheiro unissex e começam a conversar. O que você quer? Pergunta Harry. O porquê você se apaixonou por Ben? Pergunta Julius. Não é de sua conta. Diz Harry curto e grosso. Tá bom, eu sei que não é da minha conta, seu traidor. Diz Julius. Traidor é você que deveria estar aqui me aceitando e me ajudando, não brigando comigo. Diz Harry. Julius se ira e solta um xingamento para Harry. Seu gay. Diz Julius. Harry lhe dá um tapa, POC, e sai dali chorando. Pela cara dele parece que Harry não quer mais ver Julius pintado a ouro. Julius fica decepcionado por ter chamado Harry daquilo. Tempos depois Ben aparece no banheiro. Ben olha para Julius dentro da cabine e solta. Tá fazendo o número 2 com a privada de tampa fechada, é? Faz mal da anemia. Diz Ben com o jeito irônico dele. Julius, sufocado pelo ódio que sente de Ben, se levanta e lhe dá um murro na cara e joga Ben contra o espelho, que quebra o espelho, e Ben desmaia com o murro e a pancada que ele deu de cabeça no espelho. Julius sai de nervoso vendo Ben no chão, e Ben fica lá estirado no chão até alguém vir lhe ajudar. Depois de muito tempo as aulas terminam, começa o recreio. Harry fica preocupado porque o Ben não veio buscar ele para ir para o recreio, então ele vai atrás de Ben. Ele anda e chega no banheiro unissex, então ele vê Julius no chá e ela ele para a enfermeira. Chegando lá ele se depara com Julius, mão enfaixada e com a cara mais brava do mundo. Ele para na frente de Harry e Ben e vai embora. Ben fala para Harry que Ben lhe deu um murro. Harry fica furioso com Julius e promete que nunca mais vai olhar na cara dele. Eles vão até a enfermeira cuidar dos ferimentos do Ben. Depois de muito tempo, já com Ben todo enfaixado, as aulas acabam. Eles vão para casa, Harry leva ele de ônibus, já que ele não pode dirigir. John leva o carro dele e vai com Lisa. Lisa está com o seu carro, então ela vai no dela e John vai no de Ben. No ônibus, Harry pega Ben e senta com ele. Ben se deita no colo de Harry e Harry começa a fazer cafuné na cabeça de Ben. Ben pega no sono rapidamente, já com John e Lisa. Eles estão na avenida, brincando de corrida amorosa. Lisa ultrapassa John. E John, vendo, consegue ultrapassar Lisa novamente e ficar em um grau lugar. Ele pega o celular e liga para Lisa. Lisa no outro carro atende. Ele a pergunta se ela pode ir até um barzinho que tem perto da casa dele. Ela diz que pode. Eles vão até o barzinho. Apostando ainda a corrida, chegando no barzinho, Lisa reclama com John porque ele é bom e ela perdeu. Eles entram no barzinho, pedem uma bebida e o barman dá. Eles conversam sobre os professores da escola e sobre o sentido da vida. Quando de repente os dois inebriados um pelo outro, um calor imenso, olhos nos lábios. Tesão sem igual, os lábios um perto do outro, quando de repente, um beijo, um beijão bem longo na boca. Lisa e John estão se beijando, eles pagam as bebidas e vão embora. Chegando em casa eles entram, fecham a porta e começam a se beijar. Eles ficam se beijando e se deitam na cama. Lisa começa a tirar a roupa. John também tira a roupa, os dois têm uma noite de amor. Na casa de Harry eles chegam. Ben vai dormir na casa de Harry. O pai de Harry o pergunta o porquê ele trouxe um amigo para dentro de casa e ele fala que ele estava machucado e que tinha que ajeitar um lugar para ele dormir porque ele está todo quebrado. O pai do Harry olha para o Ben com olhos julgadores, mas depois deixa. Mal sabe ele que eles são um casal amoroso. O pai de Harry não sabe que eles são um casal. Será que ele vai aceitar o namoro do filho? Harry entra com Ben no quarto e coloca ele na cama. Ben se deita e pede para Harry se deitar perto dele. Harry se deita. O pai de Harry vê tudo pela frestinha da porta do quarto de Harry e acha estranho. Ele comenta com a mãe de Harry, mas ela não liga. Acha que é normal para os tempos de hoje em dia e que ele não precisava se preocupar. No quarto, Harry está colocando Ben para dormir. Quando Ben dorme, ele fecha a porta e vai se deitar perto de Ben. De manhã, Ben se acorda, chama Harry para ir embora. Harry se ajeita e vai para a escola com Ben. Chegando lá, eles se deparam com Julius. Julius vê os dois agarradinhos e tenta manter normalidade. Ele sai e vai até o banheiro. Ben, já melhor dos arranhões na cara que levou de Julius, vai até o banheiro conversar com ele. Chegando no banheiro, ele vê Julius parado na frente do espelho. Eles dois começam a conversar. Os dois entram em um acordo de paz. Mas será que esse acordo vai longe ou não? Saindo dali, o sinal toca. Harry vai no banheiro chamar Ben para ir para a sala de aula. Ben vai para sua sala de aula e Harry vai para a dele, e então as aulas começam. No hospital, Raul chega, vai até o quarto da Mary Jane e vê ela, já bem alegre por Mary Jane acordar. Ele beija e abraça bastante a Mary Jane. Ela diz que estava com muita saudade dele e ele diz que também estava com saudade dela. Os dois se beijam bastante.
Ele lhe pergunta se ela queria se tratar do acidente dela em Nova York. Ela fica pensativa. Ele também fala que quando ela melhorar eles dois irão se casar lá em Nova York. Ela pensa muito. Ela já tem o professor, que ela o ama muito, e agora vem essa história. Pensativa diz que vai pensar para ele. Ele aceita e diz que vai aguardar até amanhã. Ela fica nervosa. Se ela não for, não vai mais ver o Raul. E se for, vai ficar belos meses sem ver o professor Duarte. Ela pensa e pensa. Muito tempo depois, o primeiro recreio começa. Harry vai buscar bem na sala dele. Lisa está na sala e vai falar no canto da parede, em particular com Harry. Harry vai. Chegando lá, Lisa fala com Harry sobre esse namoro com Ben. Não tem lógica. Você com o Ben não vou combinam. Harry não ligar e fala que ama o Benfica. Tal como ama a amizade dele com ela, ela não fala nada. Sai e diz que ele é Ben, sejam felizes na doença, na pobreza e até que a morte os separe. Ele sai e leva Ben. No hospital, Mary Jane ainda está pensando sobre o que vai fazer, se vai aceitar a proposta dele ou vai precisar e se recuperar por aí. O sonho dela sempre foi conhecer Nova York, ir para Times Square e ver a Estátua da Liberdade. O sonho da Mary Jane foi conhecer algo novo e se casar com quem a ama, com quem lhe respeita seu jeito, sua religião e seu trabalho, alguém que lhe amem para sempre. Ela pensa e já tem a sua resposta. Mas fazendo uma brincadeira com Raul, diz que vai contar só amanhã. Para ele fica nervoso, agoniado, querendo saber logo. Mas como consolação, Mary Jane lhe lasca um beijo bem gostoso, e ele se acalma e diz que até amanhã. Eles continuam conversando sobre Nova York, mas Rosália escuta tudo e liga para Ben. Na escola, Ben vê a ligação de Rosália, diz para Harry que vai ao banheiro fazer suas necessidades e voltava. Ele vai, entra na cabine do banheiro e atende a ligação de Rosália. O que é? Mary Jane morreu, foi? Diz Ben num sarcasmo. Não, seu lerdo, eu te liguei porque eu tenho algo muito urgente para falar com você. Diz Rosália. O que? Me diga. Diz Ben. E olha, o Raul tá pensando em levar a Mary Jane para Nova York para tratar dela lá. Diz Rosália. Ben congela, não sabe o que fazer. Ele diz para ela que de jeito nenhum, diga que o hospital proíbe e se quiser eu pago para o hospital não autorizar suborno. E eu ainda me pergunto até onde Ben vai, tendo dinheiro. Santo Deus! Ela diz que pode falar com o chefe dela para não deixar eles irem para Nova York. Ben fica orgulhoso de Rosália e diz que vai aumentar o cachê dela e ela fica bem alegre. Ben diz que tem que desligar por causa de Harry, mas que depois ligava para ela para saber tudo. Ela diz que tá tudo certo, que com a lábia dela vai conseguir fazer tudo isso sem precisar de dinheiro. Ben desliga e vai até Harry. Rosália desliga e vai até Mary e Raul para a conversa e o chamego dos dois e diz que a Mary Jane precisa descansar. Ele vai embora e diz que voltaria. Mary Jane já tinha dito para ele que não gostava dela, mas que infelizmente tinha que gostar, pois ela era sua enfermeira e precisava dela. Ela coloca o remédio no tubo de canal da veia da Mary Jane dorme, Rosália pega seus equipamentos e sai do quarto. No outro dia, Raul vai diretamente no hospital, vai na recepção e diz que vai ver a paciente Mary Jane. Rosália que atende e diz que a Mary Jane não vai poder ver ele pois ela está dormindo e pode ser que ela não acorde agora, só umas 2h40 da tarde, ele entende. Sai do hospital e vai para o trabalho, lá no hospital ainda. Rosália vai até a sala do chefe e pergunta para ele que tem uma pessoa que quer levar um dos nossos pacientes para outro país para cuidar dela em outro país. Ele diz que pode, mas ela diz que ele vai dizer que não. Ela mostra o dinheiro para ele e ele diz: bom, isso é relativo. Pega o dinheiro na mesa, só pode levar se for por falta de equipamentos. Diz o chefe. Rosália mostra o sutiã para ele em formato de sexo. Ele diz que como o hospital está com todos os equipamentos não há necessidade dele levar ela e por isso ela fica. Rosália chega perto dele e o beija na boca e começa a fazer sexo com o chefe. Na escola já começou a segunda aula do primeiro horário, é o professor de física. Ele vai para a sala de Harry, Harry está lá pensando no Julius. Como era engraçado o jeito dele e como ele cuidava de mim, mas ele decidiu cuidar mais de mim do que da nossa amizade, ele pensa e abaixa a cabeça. Julius no seu lugar olha para Harry, fica pensando em tudo o que aconteceu, gostoso. Pensa Julius, de repente a porta abre e o professor de física entra carregando um monte de papéis, um pedaço de giz e uma expressão de quem já viu muita conta errada na vida. Ele olha para a turma. Cruzes queridos, vocês já estão com cara de quem viu uma equação de 3 cabeças. A turma ri. Ele vai direto para o quadro e escreve: F igual m/a. Ele bate o giz no quadro. Segunda lei de Newton. Mas calma, Cruzes querido, não precisa desmaiar ainda.
Risos. Ele aponta para a fórmula. E isso aqui significa o seguinte: se você empurra algo, ele se move. Se não se move, alguma coisa está contra você. Harry levanta a mão. Professor, tipo quando eu empurro a porta e ela não abre? Ele responde imediatamente. Exatamente. Ou você empurrou fraco, ou empurrou do lado errado, ou a porta decidiu, democraticamente, ignorar sua existência. A turma ri alto. Ele pega uma cadeira. Empurra de leve. Pouca força. A cadeira mal se mexe. Empurra mais forte. Mais força. A cadeira desliza. Ele abre os braços. Cruzes querido, não tem mistério. Mais força, mais aceleração. Ele aponta para o chão. E agora entra o grande vilão da história. Pausa dramática. E o atrito. Ele fala como se estivesse revelando um personagem de novela. O atrito é o chão dizendo: calma aí, meu parceiro, não vai sair deslizando assim não. Risos. Julius comenta: então o chão está sempre contra a gente? O professor responde: nem sempre. Às vezes ele ajuda. Senão vocês escorregariam pela escola inteira. Ele volta para o quadro. Meu bordão da aula de hoje é simples. Ele levanta o giz. Cruzes querido, a física não complica, ela explica. A turma repete rindo. Cruzes querido, a física não complica, ela explica. Ele continua animado. Se algo caiu, gravidade explicou. Se algo deslizou, força explicou. Se algo não se mexeu, o atrito venceu. Harry comenta: professor, então a física é tipo juiz? Ele responde: perfeitamente. O universo faz bagunça e a física chega dizendo: vamos organizar isso aqui. Risos. Ele escreve uma conta no quadro. Agora exercício rápido antes que a preguiça aumente a massa de vocês. A turma ri de novo. Se uma força de 10 newtons empurra um objeto de massa 2 kg, qual é a aceleração? Julius responde: 5. O professor levanta o giz como se fosse um troféu. Cruzes querido, apareceu um cientista. A turma bate na mesa rindo. Ele conclui: lembrem-se, entender física é só olhar para o mundo e perguntar por quê. Ele guarda o giz. E quando a resposta aparecer, vocês vão dizer comigo. Ele aponta para a turma. Cruzes querido, era só física. No hospital Rosália sai da sala do chefe toda desarrumada, ela ajeita tudo até mesmo a calcinha que ficou presa no rabo dela. Ela ajeita e volta ao trabalho. Ela vai até o quarto da Mary Jane. Chegando lá ela pega seus equipamentos na sala da enfermaria e vai até o quarto. Chegando lá ela pega a seringa e aplica no cano da veia de Mary Jane. Mary Jane acorda e vê a Rosália colocando o remédio nela com a boca toda borrada de batom. Ela percebe e diz para Rosália o que aconteceu. Rosália se assusta porque a Mary Jane acordou antes da hora. Mary Jane avisa que o batom dela está borrado. Ela fica envergonhada botando a mão e dizendo que era moda e que por isso estava com aquele estilo, mas já que ela percebeu o ocorrido ela iria ajustar. Ela entra no banheiro do hospital e ajeita o batom e volta para o quarto da Mary Jane. Ela ajeita as coisas dela e vai embora. Quando Rosália sai do quarto, Mary Jane solta enormes gargalhadas e risos estrondosos. Ela chora de rir e fica-se debatendo de tão engraçado que foi aquela cena da Rosália. Na escola, na sala de bem, vai entrar a professora de ciências. Ela ainda não chegou, mas vai chegar. Lisa lhe olha. Escroto, pensa Lisa. Ben também está olhando para Lisa. Ela está a poucos passos do seu fim. Daqui a alguns dias ele já vai acabar com ela. Vai ser o seu fim. E pelo seu espírito, não é brincadeira. Ela vai para perto dela. Aproveitando que a professora não está, ele chega perto dela e vai falar com ela. Ela fala e diz que ela está a poucos dias de chegar ao fim. Ela diz que não tem medo dele e quem vai acabar com ele primeiro é ela. A professora chega. Ben vai logo para o seu lugar. A professora de ciências entra na sala como um vendaval. A bolsa bate na mesa. Shut up. Silêncio absoluto. Até quem estava respirando alto respira mais baixo. Ela olha para a turma. Bom dia, almas cebosas. Alguns alunos começam a rir. Ela pega o giz e escreve no quadro. Ecossistema. Hoje nós vamos estudar ciência, mas antes eu vou contar uma história real da minha vida de professora. A turma já fica curiosa. Ela aponta para a frente da sala. Primeiro eu quero deixar claro, Ben é o aluno modelo dessa sala. Ben continua copiando no caderno. Copia tudo, presta atenção, não inventa moda. Isso aí é espécie rara no ecossistema escolar. Risos. Ela cruza os braços. Mas em outra escola que eu trabalhei, tinha uma aluna chamada Maria Letícia. Ela faz cara de orgulho. Aquela menina perfeita no estudo. Imita alguém escrevendo. Caderno organizado, letra bonita, fazia as tarefas, parecia até propaganda de escola. A turma ri. Mas Maria Letícia tinha uma amiga.
Ela faz uma pausa dramática. Maria Eduarda. Alguns alunos já começam a rir pelo jeito que ela fala. O aquela ali. Ela levanta o dedo. Era uma peixe. Explosão de risadas. Alma cebosa científica de nível avançado. Ela começa a andar pela sala. Eu explicava a matéria. Ela conversava. Eu perguntava. Ela inventava a resposta. Eu passava atividade. Ela dizia que o caderno tinha sumido. A turma ria alto. Eu ficava em cima dela o tempo todo. Ela aponta o dedo no ar. Em cima daquela alma cebosa chamada Maria Eduarda. Bem tenta segurar o riso. A professora continua. Mas eu nunca desisti dela. Ela cruza os braços. Porque professor de verdade faz o quê? Um aluno responde. Ensina. E ensina e aperreia até aprender. Risos. Ela continua a história. Hoje em dia Maria Eduarda ainda estuda numa escola. Ela balança a cabeça. E de vez em quando ela aparece aqui para me visitar. A turma acha graça. Eu nem sei como aquela criatura ainda consegue entrar numa escola sem causar um terremoto educacional. Mais risadas. Mas um dia ela virou para mim e disse assim. Ela imita a voz da aluna. Professora, a senhora ainda vai voltar para a escola onde eu estudo. A turma presta atenção. Ela abre os braços. E eu disse, volto mesmo. Risos. Volto e volto com gosto. Explosão de gargalhadas. Ela bate na mesa. Porque professor que acredita no aluno não foge do trabalho não. Ela olha para todos. E vou dizer uma coisa para vocês. Ela aponta para a turma. Na vida vocês têm que dar mais do que receber. Estudar mais. Tentar mais. Se esforçar mais. Ela coloca a mão no peito. Eu mesma dou mais do que recebo todos os dias como professora. Um aluno no fundo solta. Lá ele. A sala explode de rir. A professora vira lentamente. Silêncio mortal. Quem foi o engraçadinho? O aluno levanta a mão ainda rindo. Ela aponta para a porta. Rua. A turma fica chocada. Pode sair agora. O aluno pergunta. Professora, é sério? Ela levanta o dedo. Xerape e rua. A turma tenta segurar o riso enquanto o aluno sai. Ela volta calmamente para a aula. Continuando. Ela pega o giz. Vocês pensam que eu só dei aula em sala calma? Ela ri. Meu filho, eu já trabalhei na EJA da Mostardinha, em Recife. Alguns alunos se inclinam curiosos. Aquela sala era uma peste no estudo. Conversavam, bagunçavam, aperreavam a professora. Risos. Era aperreio para todo lado. Ela bate o giz na mesa. Mas eu disse, essa sala vai aprender ciência. Ela aponta para o quadro. Nem que eu tenha que explicar a mesma coisa 50 vezes. Risos. E sabem o que aconteceu? Ela abre os braços orgulhosa. Eu domei a sala. A turma ri alto. No final do ano, virou a melhor turma da escola. Ela olha para todos agora com tom sério. Então não venham dizer que vocês não conseguem. Ela aponta para cada canto da sala. Se vocês tentarem, vocês conseguem. Bem continua copiando atentamente. Do nada 2 alunos estão conversando e ela vê, para e percebe, ela imediatamente começa a gritar. Meu filho, se quiser conversar com ela mate uma galinha e se sirva no almoço mas deixe-me cumprir a minha aula. Ela para e volta para o quadro. A professora escreve novamente no quadro. Ecossistema igual equilíbrio. A natureza funciona quando cada um faz sua parte. Ela vira para a turma. Igual numa sala de aula. Ela levanta o dedo. Mas quando alguém resolve bagunçar. Pausa dramática. Eu mato a cobra e mostro o pau. A sala explode em gargalhadas. Ela pega a bolsa. E se insistir na bagunça, ela abre a porta. Eu arrombo o caneco de Odete. Mais risadas. Ela sai da sala dizendo. E xerape final, almas cebosas. E a turma continua rindo da aula mais caótica e inesquecível do dia. No recreio, os meninos comentam sobre a aula. Lisa, por mais raiva que ela tenha, ela tem que aguentar. Foi a escolha do Harry o melhor amigo. E ela não pode se separar do melhor amigo dela. Ela tem que continuar. Ela chega para perto de Harry e lhe pergunta se ele quer sair hoje. Ele diz que sim, o sinal toca. Eles serão liberados cedo da escola porque faltou energia. Eles pegam as coisas e vão embora. Harry pega suas coisas e vão com a Lisa para um restaurante. Ben vai para sua casa. Harry já tinha lhe avisado. Ben foi para casa. Chegando lá em sua casa se depara com Jonathan. Ele estava ajeitando a comida de Ben para quando ele chegar. Jonathan tem um passado sombrio. Ele matou o próprio pai por ter batido na mãe dele. Ben até hoje fica com medo de Jonathan. Jonathan prepara a comida de Ben e Ben come. De repente Rosália liga, diz para Ben que o dinheiro acabou e ele a pergunta o que ela faz com o dinheiro. Ela diz que não vai responder.
Ela só quer saber do dinheiro e ela fala que se ele não arrumar o dinheiro até depois da manhã, ela diz que vai contar tudo para o namorado e os amigos da Mary Jane. Ele congelou, ele não tem mais dinheiro. Para entregar para Rosália, o jeito é deixando ela contar ou não. Bem para de comer, sabendo do passado de Jonathan, ele pergunta: Jonathan, você ainda sabe esconder um corpo bem escondido, como se nada tivesse acontecido? Pergunta Ben. Perfeitamente, senhor. Responde Jonathan com um tom de vilania. Ben se levanta e diz: ótimo, pois nós temos uma missão a fazer. Jonathan balança a cabeça bem levezinho afirmando. No restaurante, Lisa e Harry chegam. Eles se deparam com John. Ele fica olhando para Lisa. Quando ele percebe que ela está, ele não pensa duas vezes. Ele pega um anel do seu bolso que ele tinha comprado antes de ir ali, e vai para perto de Lisa. Lisa congela e ele pede ela em namoro. Harry fica feliz, Lisa congela. Ele faz o pedido e ela aceita mesmo congelada. Ele fica feliz e animado. Eles almoçam todos juntos. No outro dia, Ben se prepara para ir à escola. Quando Jonathan aparece, ele o pergunta o que ele quis saber quando perguntou aquilo. Ele diz que vai matar uma pessoa hoje e que ele precisa da ajuda de Jonathan. Sem hesitar, Jonathan lhe diz que hoje, enquanto Ben ficar na escola, ele comprará as luvas, os disfarces e uma arma, caso precise. Eles se preparam e Ben lhe deixa dinheiro para ele comprar as coisas. Eles já sabem onde vão se encontrar. Na casa abandonada perto da escola é o melhor lugar para se preparar uma morte. Tudo já está preparado, não é? Jonathan pergunta para Ben se ele já tinha pegado ou atirado numa arma. Ben diz que para tudo tem sua primeira vez e que ele pode se sair melhor de quem faz curso de atirador, ou melhor, Olavinho Sniper, quem pegou referência voltando. Eles se preparam para hoje, um evento canônico, mas vai acontecer. De repente ele recebe uma mensagem de sua mãe dizendo que sua irmã virá hoje, que já está no aeroporto para vir de Madrid para Luxemburgo. Ele vê a mensagem, e diz que hoje à tarde vai atrasar, pois terá que buscar a irmã dele no aeroporto para trazer para a casa dele e depois ir para o plano. Depois desse recado, Harry liga perguntando se ele vai para a escola hoje. Ele disse que já está saindo de casa. Ele acerta tudo com Jonathan e sai. Saindo de casa, ele pega o carro e vai para a escola. Quando chega na escola, ele se depara com Harry. Eles se beijam e entram na escola. O sinal toca, todos entram na sala. Começa as aulas. Tempos depois, o sinal toca, começa o primeiro recreio. Ben sai de sua sala, mas Lisa quer falar com ele. Eles vão para o banheiro unissex. Chegando lá, Lisa pergunta o que ele quer com Harry. Ele diz que o que ele sente é amor, e um amor que nunca vai acabar. Lisa diz que o que ele sente por Harry não é amor, e sim safadeza. Ele não gosta de verdade do Harry, só tá com ele para Júlio sentir ciúmes. Ele não liga para o que Lisa diz antes que Lisa vá embora. Ben segura na mão dela e com ar de ameaça diz que quer falar tudo para ela, tudo que está engasgado. Ela fica nervosa e diz que se ele quiser falar, que ele fale agora. Ele diz que no momento certo ele fala. Longe daqui, na casa abandonada, lá depois, ela aceita e ele deixa uma condição para ela, que ela não conte para os amigos dela. Até para o Harry, ela não pode dizer para ninguém, ela aceita sem mesmo pensar. Ben fica feliz, os dois saem e o sinal toca. No aeroporto, a irmã de Ben desembarca no aeroporto de Luxemburgo. Ela pega sua mala e espera o irmão no aeroporto. Ela espera por um bom tempo e nada dele chegar. Ela manda mensagem para ele e nada dele chegar. Depois de muito tempo na escola, começa o segundo recreio. Ben ele vai para a sala de Harry e chama Harry para ir para a cantina. Eles vão, pegam um lanche e vão para o pátio. Eles ficam conversando e depois de muito tempo o sinal toca e todos vão para a sala. Na sala do Harry vai ter aula de artes. Ela estava de licença maternidade e até agora ninguém tinha visto o rosto dessa professora. De repente, a porta abre devagar. A professora de artes entra com sua bolsa cheia de pincéis, papéis e uma energia tranquila que já muda o clima da sala. Ela observa tudo por alguns segundos. Harry de um lado, Julius do outro. Os dois quietos, sem se olhar. John percebe, mas finge que está tudo normal. A professora levanta o pincel, e respira, e deixa a criatividade entrar. Silêncio leve. Ela escreve no quadro. Arte é expressão. E logo abaixo. Se ficou perfeito, desconfie. Ela se vira. Bom dia, meus caos organizados. A turma ri. Ela continua. Primeiro bordão do dia. Arte não é sobre acertar, é sobre tentar. Alguns alunos balançam a cabeça. Ela começa a distribuir folhas. Hoje vocês vão desenhar como estão se sentindo. Harry pega a folha e começa a desenhar sem falar com ninguém. Julius faz o mesmo, concentrado. Ela observa os dois, percebe o clima.
mas não comenta diretamente. Só fala. Segundo bordão. Se não souber o que fazer, comece mesmo assim. A turma ri. John já começa a desenhar tranquilo. Ela anda pela sala. Esse aqui tá alegre. Esse aqui tá confuso. Esse aqui parece que brigou com alguém. Alguns alunos riem. Harry continua desenhando forte. Julius mais fechado. Ela para no meio da sala. Terceiro bordão. Nem tudo precisa de explicação, algumas coisas só precisam ser sentidas. O clima muda um pouco. Fica mais calmo. Ela passa perto de Harry. Tá intenso. Ele responde baixo, é só um desenho. Ela sorri. E nada que é só. Ela passa por Julius. Esse aqui também fala muita coisa, mesmo sem palavra. Julius não responde, mas continua desenhando. Ela volta para frente. Quarto bordão. E errar faz parte, desistir não. A turma já está mais envolvida. John levanta o desenho. Professora, tá bom? Ela olha. Tá verdadeiro. E isso já é mais do que suficiente. Alguns alunos comentam. Ela continua. Arte não é competição. Ela abre os braços. E cada um tem seu jeito, seu tempo, sua forma. Ela pega alguns desenhos. Vocês são mais criativos do que pensam. Ela olha para a turma toda. E às vezes, o que a gente não consegue falar, a gente consegue mostrar. Silêncio leve. Ela pega a bolsa. Antes de sair. Último bordão. Ela levanta o pincel. Se é seu, já tem valor. Ela caminha até a porta. Que lembrem-se. E respira, e deixa a criatividade entrar. Ela sai. A sala fica em silêncio. Harry olha o desenho dele. Julius também. John fala baixinho. Aula boa. Ninguém responde. Mas o clima já não é mais o mesmo. Depois de muito tempo o sinal toca e todos saem. Todos largam para ir para casa. Jonathan liga para Ben, perguntando sobre o trono. Ele diz que vai acontecer, que era só para ele deixar ele levar a irmã dele para casa e pronto, ela já deve estar cansada da viagem de avião. Ele sai e vai para o aeroporto. Chegando no aeroporto ele corre atrás da irmã dele, ele chega no aeroporto e encontra a irmã dele, eles se veem e se abraçam. Beth, quanto tempo? Diz Ben. O nome da irmã dele é Beth, o sonho dela é virar uma cantora de sucesso. Igual Cazuza, o ícone, ele pega as bagagens dela, coloca no carro e vai embora direção ao seu apartamento. Chegando no apartamento ele se depara com Jonathan. Quando ele entra no apartamento, ele fala para Jonathan esperar no carro que vai falar com a irmã dele. Jonathan obedece e vai para o carro. Bem, ele pega a mala da irmã dele e coloca em cima da cama. Beth, quanto tempo minha irmã? Diz Ben. Ah bem, foram só 4 anos longe de você, nada mais. Diz Beth. E você diz como se fosse nada. Meu bem, eu estava com tanta saudade de você. Você ainda tem o sonho de ser cantora? Diz Ben. Claro que eu vou continuar, meu sonho é ser cantora, e eu vou lutar pela minha carreira. Diz Beth. É meu amor, você sabe que o rock brasileiro está fora de moda há mais de 15 anos, você tem que ser igual a eu e nossa família, presidentes de uma empresa internacional. Diz Ben. O meu sonho é o meu sonho, eu não vou abrir mão dele por causa de empresas e mais empresas que a nossa família abre, eu vou seguir firme no meu sonho, sem hesitar. Diz Beth. Tudo bem meu doce, não vou falar mais nada, e aí? Tá preparada para estudar na escola onde eu estudo? Pergunta Ben. Lógico que tô, né? Tem que estar, é a única escola em que eu vou, e aí, quando é que eu entro? Diz Beth. Próxima segunda, quando todos os papéis estiverem prontos, já falei com todos, você entrará na próxima segunda. Diz Ben. Aí bem, não sei o que eu seria de você sem seus cuidados. Diz Beth. Uma desleixada, meu chichu. Diz Ben com seu jeito irônico de ser. Bom, agora tenho que ir, marquei com uma pessoa para nos encontrarmos e não quero chegar atrasado. Tchau meu bem. Diz Ben. Tchau opa. Diz Beth. Ben sai e vai para o seu carro. Enquanto está dirigindo, ele liga para Rosália. Ela está no hospital. Quando recebe a ligação, ela atende e pergunta se ele já tá com a grana. Ele diz que sim e que quer vê-la numa casa abandonada perto do empresarial Bastos Lários. Ela aceita e que já está indo para ir. Ela desliga o telefone e ele liga para Jonathan perguntando se está tudo pronto para o plano. Ele diz que já está tudo pronto e que também trouxe dólares falsos. Caso ela queria o dinheiro, já está tudo pronto. A matança vai acontecer. Ele desliga o celular e segue direção à casa abandonada. No hospital, Rosália tira seu jaleco de enfermeira e se prepara para ir lá, coloca sua roupa casual, se ajeita e vai para se encontrar com Ben. Pega o seu carro na garagem e vai. Tempos depois Rosália chega, estaciona seu carro na calçada e entra na casa abandonada. Do outro lado da rua tem um homem olhando ela de
Ninguém tinha visto Ben entrar, mas o homem viu Rosália entrando, ele vê, acha esquisito e volta a olhar a rua. Dentro da casa ela entra, ela está no térreo e Ben está esperando ela no primeiro andar. A casa tem uma luxuosa escada curva bem grande, não grande de degraus, também mas grande de tamanho, era maravilhosa. Ben está no primeiro andar, vendo tudo no mezanino feito de vidro, ele vê ela e chama para cima. De nariz para riba ela vai, chegando lá ela pergunta pelo dinheiro, ele pega a mala com os dólares falsos e a entrega, ela pega, abre a mala e vê os dólares. Ela fica em choque, não sabia que em algum momento iria ganhar dólares, ela pega com a mão um tufo de dólares e joga para cima, cata tudo e coloca dentro da mala. Ela se ajeita e se levanta com a mala com os dólares falsos na mão, Ben a pergunta se tem alguma novidade lá no hospital. Ela lhe diz que os policiais vão lá segunda-feira para fazer um depoimento com a Mary Jane, e que se fosse ele tomava bastante cuidado, e que se ele quiser que ela faça alguma coisa que avisasse para ela, ele diz que não precisa e pergunta se tem mais alguma coisa. Ela diz que não, que é só isso por hoje. Ela aperta a mão na maleta com os dólares, Ben vê tudo, ela dá tchau para Ben e Ben devolve dando outro tchau. Tchau Ben, diz Rosália. E tchau querida, diz Ben num tom inglês abrasileirado. Quando Rosália vira e pisa no primeiro degrau, Ben se prepara, coloca o pé nas costas de Rosália e rapidamente lhe empurra da escada com o seu pé. Rosália cai e sai rolando escada abaixo, com a maleta dos dólares abre e começa a cair dólares falsos para todo lado, fazendo um lugar frio ficar verde com os dólares. Chegando no andar de baixo o corpo de Rosália para, ela está toda arranhada, com ferimentos graves de risco, com o pescoço torcido e com sangue na testa. Ben vê tudo de lá de cima ele desce como se não tivesse acontecido nada e chama o Jonathan. Jonathan chega e diz que vai dar um belo de um trabalho por causa dos dólares, mas que vai dar seu jeito. Ben olha para o corpo de Rosália estirado no chão, chega perto do corpo e diz sussurrando no ouvido dela: teu dinheiro está aí, aproveite defunta. Diz Ben sussurrando. Ele começa a rir, uma risada maligna. Depois de muito tempo, Ben e Jonathan saem de lá mascarados para ninguém perceber. Jonathan joga o corpo dela na lixeira para o caminhão do lixo levar, o homem percebe. Os dólares eles levam com eles, eles entram dentro do carro e vão para casa. O homem pega o corpo de Rosália que eles jogaram no lixo e leva para dentro da casa dele. Ele abre o saco plástico preto e vê o corpo todo ensanguentado e sujo de Rosália, inconsistente, ele liga para uma ambulância vir buscar ela, ele percebe que algo muito estranho aconteceu, ele percebe que não é o melhor a se fazer, então ele pega o carro dele e vai até outra cidade para colocar o corpo dela, ele vai. Muitas horas de viagem de madrugada ele chega, coloca Rosália no melhor hospital e aluga um apartamentinho perto do hospital. E fica pensando o que será que pode ter acontecido com ela para aquelas pessoas fazerem isso com ela.